Oi galera, hoje a gente vai falar sobre a morte. Tudo bom, galera? Hoje a gente tem um papo sério. Nós vamos falar sobre o luto, pior ainda, a incapacidade de luto. O fato é muito simples. Uma mulher de 31 anos em Guarulhos, no sábado passado, comemorando uma festa que deveria ser de despedida de solteiro, passou mal, teve um mal súbito e morreu durante a festa. Tentaram socorrê-la, mas assim, em nenhum momento foi pensado em parar a banda que estava tocando, parar a festa, muito pelo contrário. Ela morreu e a festa continuou. Isso poderia ser um fato isolado, um fato trágico isolado, mas a gente sabe que não é. E por que a gente sabe que não é? Há 2 anos no Carrefour, um sujeito morreu, um homem que estava trabalhando no Carrefour como repositor de mercadoria, e o gerente do supermercado tomou a decisão de encobrir o corpo com 2 guarda-sóis verdes para que a loja não parasse de funcionar. Há 30 anos, um trio elétrico durante um carnaval na Bahia descarrilhou, matando 7 pessoas e ferindo 21. O carnaval continuou na poça de sangue espalhada pelas ruas de Salvador. A gente sabe, por exemplo, que a morte do Ayrton Senna, ele teria morrido muito antes do que aquilo que foi anunciado, Pelo menos foi o que a autópsia definiu. E por que nós não paramos? Porque uma corrida automobilística, ela mobiliza muito dinheiro para que a gente tenha tempo de fazer o luto. Evidentemente que a pandemia de Covid-19, ela trouxe para a gente um impacto muito maior. São 570 mil pessoas mortas em um país que não para em momento nenhum. A economia não pode parar, a gente não pode parar. A gente não pode parar de ir a bares, a gente não pode parar de ir a restaurante, a gente não pode parar de comemorar a vida, embora a gente esteja lidando com o luto e o luto frequentemente. E aí o que está em pauta é qual é o valor da sociedade contemporânea que faz com que a gente o tempo todo não possa parar e mais ainda não tenha mais a morte como diretriz de sentido para a nossa vida. Parece bobagem, mas não é. A morte, gente, do ponto de vista simbólico, ela sempre foi fundamental como eixo filosófico da existência. Se a gente pensar, por exemplo, os 3 sermões de quarta-feira de cinzas do Padre Antônio Vieira, a ética barroca era: eu preciso viver para morrer bem. Tanto que o Padre Antônio Vieira ele vai dando algumas dicas de como que era a ética barroca. Morrer em vida. Se você morre em vida, você se fecha para todos os tipos de prazeres. Você não vai ter prazer comida, gastronômico, você não tem prazer sexual, você não tem prazeres sensoriais. E aí a vida se torna sem graça. E por que a vida é sem graça? Você não mantém a ansiedade em relação à vida. Ter a vida ou não ter dá na mesma, porque a vida ela não gera uma ansiedade em termos de preservação. E aí é quando você mais consegue viver, que é a vida que se vive tranquilo, é a vida que se vive sem medo da morte. Essa foi uma das primeiras tomadas de consciência literária em relação àquilo que a morte significa para a gente. Em outros momentos, o Padre Antônio Vieira continua. O que nós somos? Nós somos pó levantado, ou seja, nós não somos nada. E a questão é que por que tanta vaidade, por que tanto orgulho, se nós vamos morrer daqui 100 anos, se daqui 100 anos não seremos nada? Sem a perspectiva da morte, essas questões todas elas perdem valor. A vida toma uma emergência muito grande e a partir daí viver intensamente e apenas o momento presente passa a ser determinante. Ao mesmo tempo que a vida se banaliza, porque a vida, para ter sentido, ela tem que ter uma narratividade, mas uma narratividade que se encerra na morte. Quando você perde esse ciclo da morte, você perde o valor da vida. E ao mesmo tempo, toda a ética que disciplina a uma construção de futuro
que pensa naquilo que a filosofia chama de porvir se esgota, porque não tem o porvir, né? A vida é imediata, não se pensa na morte. Aquilo que você vai deixar de legado não é importante porque não se pensa naquilo que vai acontecer com você. O sistema capitalista, ele vai trazer, o sistema capitalista atual, né, permeado pelas tecnologias de informação, ele traz para a gente uma nova emergência de existência e o sentido da vida se reconfigura. Mas o que fica para a gente é que há uma influência, uma mudança radical aí do ponto de vista ético. Se o futuro não existe mais e eu, portanto, não respondo por nada que eu fiz no passado, né, porque a minha vida é sempre o momento presente, que se esgota nesse momento presente, significa que as coisas que eu faço, elas perdem uma determinação ética. Então, assim, eu posso ser uma pessoa muito gente boa, como com certeza é o cantor Sérgio Reis, mas eu posso fazer uma bobagem ética muito grande em convocar um país que já está numa situação terrível de organização política, econômica, numa instabilidade muito grande, para um evento que chama ditadura militar na comemoração do dia 7 de setembro. E se alguém me questionar, eu digo, não, isso foi um lapso. Eu sou gente boa, eu sou um avô, eu tenho até netos, olha como eu trato bem a minha família. Então a ideia de que nada é definitivo, ou seja, a finitude da vida não existe mais, logo tudo o que a gente faz passa a ser passageiro, passa a ser efêmero. E o impacto ético das nossas decisões também. Então quando a gente pensa na experiência de luto, né, e na ausência de experiência de luto, a gente consegue derivar a partir daí uma série de sentidos. A falta de empatia, a incapacidade de determinar valores humanos, né, que possam trilhar a nossa existência, a incapacidade de criar uma narratividade que dê sentido à vida e, paralela a isso, uma série de doenças mentais, transtornos emocionais, como ansiedade, síndrome do pânico, né? Todas as questões emocionais que estão ligadas fundamentalmente com a falta de sentido da existência. Falar da morte é falar da vida, e é assim que a gente começa a redigir o nosso texto. Lembrando que temas filosóficos, eles pedem necessariamente, né, reflexões que são existenciais, ou seja, que atribuam valores aos fatos que estão acontecendo. Então, ignorar uma morte, né, é um fato. Ignorar uma morte durante uma festa é um fato mais grave. Continuar a festa depois da morte é um fato mais grave ainda, que diz pra gente, do ponto de vista da redação, quais são os valores que essa sociedade contemporânea nos traz. São valores ligados à emergência, são valores ligados ao materialismo, em detrimento daquilo que é o sentido da existência. Tá? Então a nossa vida, ela perde beleza, ela perde leveza, porque a gente decidiu que a morte não existe. Principalmente quando a morte é do outro, né? Ou seja, a noção de alteridade que poderia construir uma sociedade empática e solidária simplesmente acabou. Moçada, é um tema pesado, mas é um tema importante, tá? Lembrando que o Enem Digital pediu pra gente, né, sobre a falta de empatia na sociedade contemporânea, e esse tema tem a ver com isso, né? O que significa a ausência de luto para a sociedade contemporânea e fundamentalmente para o Brasil, um país que tem 570 mil mortes por Covid e não chorou seus mortos até hoje, a economia não pôde parar, nós banalizamos essas mortes todas como se não fossem nada, ok? Boa reflexão para vocês e boa escrita.